damos todo louvor, toda honra e toda glória nesta manhã, porque Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és merecedor de tudo que podemos produzir ao Senhor, de tudo que nós podemos Te dar. Tu és merecedor, Jesus. Tu és glorioso nos céus e na terra. A Tua justiça excede em muito o que podemos oferecer de justo ao Senhor. Pai, nós Te pedimos que a Tua presença continue conosco nesta manhã, que o Senhor possa continuar derramando da Sua graça sobre nós, que o Senhor possa continuar derramando, Senhor, desse Seu poder que nós temos experimentado nesses dias, Pai. Doce Espírito Santo, enche os nossos corações com a Tua palavra nesta manhã. Enche os nossos corações com a Tua verdade, até que sejamos constrangidos e consumidos por essa verdade e sejamos levados a viver a Tua verdade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 1. Tu és bom, Senhor. Amém? Vamos ler então João capítulo 6 e versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele, Jesus, bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, esse texto fala de um dos milagres, dos grandes milagres que Jesus fez, e que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Algo tremendo, algo maravilhoso imaginar que certo dia Jesus, seus discípulos e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estavam reunidos, e de repente então chegou a hora do almoço e todo mundo estava com aquela fome, e Jesus se preocupou com aqueles homens, com aquelas mulheres, com aquelas crianças, com aquele povo que estava ali. E Jesus então disse a um de seus discípulos: olha, como é que nós vamos
o que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele estava apenas testando uns de seus discípulos, e a resposta desse discípulo foi: olha, nem se nós tivéssemos uma quantia de 200 denários, uma quantia muito grande em dinheiro, nós poderíamos comprar pão, apenas para dar um pequeno pedaço a cada um deles. Isso não lhes mataria a fome. Mas um discípulo, talvez já visionado com aquilo que Jesus poderia e ia fazer, disse para ele: olha, Senhor, tem um menino aí que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. E eu fico imaginando que quando as pessoas vêm ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Jesus, a maioria delas não tem provisão consigo, a maioria delas não tem alimento consigo. Poucos são aqueles que se aproximam de Cristo, como esse menino, e tem 5 pães e 2 peixinhos. Os próprios discípulos não tinham um alimento, não tinham o que servir para aquelas pessoas. E sabe, talvez você está vindo para a igreja agora, ou já está há um tempo na igreja, mas o fato é que muitos dos dias Deus vai trazer pessoas ao seu lado, pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. E a questão é que com certeza você vai pensar assim: o que eu tenho para oferecer para essa pessoa? Como eu posso falar de Jesus para essa pessoa? O que eu posso dizer a esse homem, a essa mulher, a esse casal, a essa família, a esse jovem, a esse casamento destruído, a esse jovem perdido nas drogas, a esse homem morador de rua, a essa sociedade perdida nos seus problemas, nas suas confusões? O que eu posso dizer? Com que eu posso alimentar essas pessoas? Sabe, queridos, Deus não espera de você mais do que o que você pode dar, o que você pode fazer. Nenhum fardo será colocado sobre nós mais do que o que possamos suportar. Não existe nenhuma tribulação que seja maior do que a força que Deus te dá para suportá-la. E sabe, quando nós olhamos, quando eu olho cada um de vocês, eu sei que indiferente se na palavra, no louvor, no socorro, onde quer que seja, Deus quer usar cada um de nós. Deus quer usar cada um de nós. Ele tem um chamado, um ministério, um talento colocado nas mãos de cada um de nós. Talvez a um ele deu um talento, a outra ele deu 3, a outra ele deu 5. Mas nós não podemos enterrar esse talento, por mais que pareça ser apenas um talento. Nós não podemos lançar esse talento em terra com medo do que fazer. O menino não teve medo de passar fome, ele cedeu seus 5 pães e seus 2 peixes. E era somente isso que Jesus precisava para operar o seu milagre. Sabe, quando nós fazemos a obra de Deus, não, o fato que implica em fazer a obra de Deus não está na minha capacidade, no quanto eu posso oferecer ao Senhor, mas está no fato de que quem vai fazer o milagre é Jesus. E quando eu me lembro de que quem vai fazer a obra e o milagre é Jesus, então eu não me preocupo mais se o que eu tenho são apenas 5 pães e 2 peixinhos. E eu não quero segurar o meu bocado com medo de passar fome, mas eu libero esses 5 pães e 2 peixinhos ao Senhor e digo: Deus, é pouco para alimentar uma multidão, mas é tudo o que eu tenho. Esse é o meu pouco, o tudo que eu tenho, que eu ofereço ao Senhor. É isso que Jesus precisa para que o seu milagre possa acontecer. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia também diz que a terra é o estrado dos seus pés, sabe? Deus não vai tocar a terra sem que homens se disponibilizem para ser o canal de Deus. Deus precisa de homens e mulheres que se tornem o canal de Deus na terra para tocar essa sociedade, para tocar esse mundo, de forma que Ele possa operar o seu milagre. Ele precisa do pouco que você tem. E por que
estou falando isso nessa manhã porque eu quero despertar a sua mente, o seu coração, a sua vida a entender que nós precisamos corresponder às expectativas de Deus para que Ele possa operar o seu milagre na terra. Por mais que pareça, Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sou bom com as palavras, eu não sei fazer isso. Mas existe algo em você, uma peculiaridade que Deus colocou em você, que precisa ser usado para Ele. Deus criou você, e Ele criou você conhecendo a sua personalidade, o seu jeito de ser. E para alguns Deus o fez completamente desinibido, a ponto de poder subir em um ônibus e gritar bem alto que Jesus é o Senhor, e por isso Deus o usa dessa forma. Mas a outros Deus deu uma compaixão tão grande a ponto de ver uma pessoa e não ter uma palavra a dizer, mas dar um abraço, demonstrar o carinho que Deus tem por aquele que está perdido. E a outro Deus deu um grande talento de poder fazer uma comida e suprir o necessitado. Não importa de que forma, Deus quer nos usar. Deus está esperando a oportunidade de nos usar, mas nós precisamos, diante dessas circunstâncias, aonde aparecem as multidões que precisam do milagre de Jesus, nós precisamos oferecer a Ele o pouco, o tudo que temos, os nossos 5 pães e 2 peixinhos. Quantos estão entendendo? Amém? Eu queria abrir também um paralelo num texto que está lá em Reis, no segundo Reis, no capítulo 4, e no versículo 1. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas as enchiam. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Esse texto é um texto que fala de uma mulher que perdeu seu marido e por conta disso não tinha mais como pagar as suas dívidas. E então os credores chegaram diante daquela mulher e queriam levar os seus filhos por escravo para pagamento dessa dívida. E aquela mulher encontrou um grande profeta de Deus, um homem chamado Eliseu, e colocou diante dele essa situação. E Eliseu então perguntou para aquela mulher: o que você tem? Veja, queridos, que diante de situações difíceis, a questão também é a mesma do momento do milagre. E talvez nós estamos esperando em Deus que Deus mude uma situação de uma forma celestial, quando na verdade Deus está esperando apenas nós nos movermos com aquilo que temos.
E Eliseu perguntou para aquela mulher: o que você tem? E ela começa dizendo: eu não tenho nada. Depois ela disse: apenas uma botija de azeite. Aquilo deveria ser muito pouco para aquela época, porque a mulher começa dizendo: eu não tenho nada. E sabe, talvez diante de problemas e dificuldades, você se encontre dessa forma, dizendo para Deus, dizendo para os pastores, para o seu amigo, que você está numa situação muito difícil, que você não tem nada para resolver, que possa resolver essa situação. Mas sabe, quando nós aceitamos a Cristo, então Ele faz repousar sobre nós o Espírito Santo, e através do Espírito Santo uma unção que nos faz caminhar com Cristo e vencer o dia a dia. E sabe, essa unção pode ser representada pelo azeite. O azeite representa a unção na Bíblia. E talvez essa unção seja pouca, ou você nem consiga ver, você olhe para a sua vida e diz: é nada. Mas existe talvez um fiozinho de azeite aí dentro. E é desse fiozinho que Deus precisa, é desse pouquinho de azeite que Deus precisa. Mas existe uma instrução de Deus para que esse azeite possa ser despejado, vir para fora, se manifestar, multiplicar e resolver o problema daquela mulher. E o profeta disse: vá nos teus vizinhos, pegue o máximo de vasilhas que você puder, vasilhas vazias, não poucas. Entra no teu quarto com os teus filhos, fecha a tua porta, então despeja o azeite sobre essas vasilhas. Sabe, queridos, imagine com uma mente natural receber essa palavra de um profeta diante da situação que essa mulher estava. Talvez muitos de nós pararíamos antes mesmo de pedir as vasilhas. Por quê? Nós falamos um pouco sobre isso ontem. Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir e acreditar aquilo que Deus está falando. Mas o fato é que essa mulher ouviu e acreditou naquilo. E ela foi, e de uma forma louca, podemos dizer, entrou no seu quarto com uma porção de vasilhas vazias e uma pequena botija de azeite, e começou a despejar sobre elas, de uma forma já crendo que aquelas vasilhas estariam cheias. Porque Deus se move mediante a fé. A fé do menino para entregar aquela pouca comida, crendo que Deus poderia alimentar uma multidão. A forma dessa mulher em derramar um pouco do azeite sobre vasilhas, de forma a crer que Ele poderia encher todas elas. Nos momentos de dificuldade, o que nós precisamos é nos apegar à palavra de Deus, e crendo naquilo que Deus falou, nós precisamos derramar dentro do nosso quarto, num lugar secreto, o pouco que nós temos, e Deus vai multiplicar. Às vezes nós olhamos as pessoas sendo usadas por Deus e nós dizemos: Deus, por que eu sinto que flui como um rio sobre a vida dessa pessoa e parece que eu estou tão seco? Parece que as coisas não fluem na minha vida dessa forma. Parece que o ministério não vai. Parece que as palavras não vêm. Sabe, queridos, existe um grande segredo na vida com Deus. E esse segredo está em uma vida de intimidade. Não existe nada que possamos alcançar e conquistar em Deus sem intimidade. Mesmo o pouco que nós temos, para que ele possa se tornar muito em Deus, nós precisamos de duas coisas: entrar em intimidade e despejar sobre as vasilhas vazias. Deus não vai multiplicar o que Ele colocou em você, a menos que você o busque intimamente. E Deus não vai multiplicar e te dar algo, a menos que você despeje sobre as vasilhas vazias. A menos que você despeje sobre pessoas, sobre as vasilhas vazias que estão por aí, precisando de um pouco desse azeite.
Nós precisamos entender que a visão do cristianismo não é uma visão egoísta, egocêntrica. Não é uma visão que pensa apenas em si, mas todas as vezes que Deus nos acrescenta algo, Ele nos acrescenta pensando no fato de que vamos compartilhar e fazer chegar essa graça, esse favor imerecido de Deus que nos alcançou. Vamos fazer chegar a outras pessoas que precisam receber desse mesmo amor, dessa mesma misericórdia, desse mesmo perdão, desta mesma graça que nos alcançou. O menino não pensou em si, mas pensou na grande multidão que passava fome. E levando para o lado espiritual a situação dessa mulher, ela não pensou apenas que poderia derramar e perder o pouco azeite que tinha, mas ela despejou com fé sobre outras vasilhas, até que elas todas ficassem cheias. Observe que quando você se dispuser para Deus, para mesmo no pouco que você tem, ser usado por Deus, e quando você entrar em intimidade, então Deus vai multiplicar o azeite que há em ti, de forma que esse azeite vai começar a encher outras vasilhas que estão perto de você, a ponto de que todas elas serão cheias, e ainda assim o azeite não se esgotará. Então, se você quer viver um cristianismo verdadeiro e trazer o reino de Deus à terra, você precisa compartilhar dessa verdade. Você precisa fazer com que Cristo seja conhecido em todos os lugares. Você precisa deixar que Cristo seja exalado da sua vida. E sabe, pregar a Cristo não é apenas falar. Porque quando chegamos ao ponto de falar de Cristo, é sinal que a vergonha já se foi. Mas o momento mais difícil não está em pregar falando, está em pregar vivendo. Porque às vezes diante de uma circunstância você se envergonha em fazer com que as pessoas saibam que você é um cristão, que você conhece Jesus, que você ama Jesus, que você acredita nele. E por muitas vezes você muda o seu linguajar na rua para que as pessoas não vejam que você é um cristão. Você deixa de orar na rua para que as pessoas não pensem que você está louco. E nisso nós tomamos vergonha da causa de Cristo. Sabe, dessa forma Deus não pode nos usar. Se aquele menino tivesse tido vergonha, escondido os seus 5 pães e 2 peixes e guardado para comer escondidinho mais tarde, na hora que a fome apertasse mais ainda, ele jamais teria a oportunidade de ver o milagre que Deus realizaria. Ele jamais poderia experimentar deste poder de Deus. E eu sei que nós, nesses dias, queremos muito experimentar o poder, a unção, a graça de Deus, os seus milagres. Então nós precisamos oferecer a Ele o pouco que temos. Amém? Quantos estão dispostos a oferecer a Deus o pouco que possuem? Amém, queridos? Sabe, servir a Deus implica em servir em pequenos detalhes, em pequenas circunstâncias. Esses dias, eu e o Alessandro fomos a uma padaria. Na verdade é um mercado. Nós fomos ao mercado comprar, passamos a padaria, compramos pão, fomos ao mercado comprar um refrigerante. E então, quando estávamos conversando com a moça do caixa, falamos alguma coisa a respeito do assunto de devolver um troco dado a mais, né? Alguma coisa no sentido assim. E aquela mulher disse: isso é muito difícil de acontecer. E naquele momento eu estava me lembrando, nós estávamos conversando, e ele estava testemunhando, e eu também, que já fizemos isso outras vezes. E realmente é uma situação muito incomum. Eu me lembro de uma vez que a mulher me deu um troco a mais, e eu no caminho comecei a contar e percebi que o troco estava a mais. E eu me lembro que era uma quantidade até razoável, não era algo em relação a centavos. E eu voltei até aquele lugar, eu já estava no meio do caminho para ir para casa, voltei naquele lugar e disse para a mulher: olha,
eu acho que houve um engano aqui, a senhora deu o troco errado. E naquele momento a mulher já nem esperou eu terminar de falar, já disse: não, mas o senhor não falou na hora, agora eu não vou poder te dar mais dinheiro, não sei o que tem, Eu disse: calma senhora, não é isso, eu preciso te devolver, vamos dizer que era R$5, alguma coisa assim em nota, não era valor, moeda. Eu disse: não, a senhora que me deu a mais, eu preciso te devolver isso. Na hora a mulher ficou pasma, sem entender, perdeu as palavras e no final só disse obrigado e eu fui embora. E deu para ver e realmente entender como esta é uma situação muito incomum, mas que revela o caráter de Cristo em nós. E se nós queremos fazer com que as pessoas conheçam a Jesus de fato, porque as pessoas não estão precisando de uma religião. Sabe, a religião faz com que as pessoas pensem assim: ser cristão, pra quê? Eu tenho um amigo da escola que é cristão, um amiguinho aqui que fica com todas as meninas e pega todas, um amiguinho aqui que bate em todo mundo e se diz cristão. Eu tenho um amigo no trabalho que conta piadas sujas e se diz cristão. Eu tenho um amigo que quando está dirigindo e alguém fecha ele xinga todos os palavrões possíveis. Ele é um cristão, se diz um cristão. Então para que eu vou ser cristão? O mundo não está precisando de uma religião. O mundo está precisando da manifestação dos filhos de Deus. E como os filhos vão se manifestar? Com o pouco que possuem, deixando esse pouco diante de Jesus, para que Ele opere o milagre. E esse pouco inclui situações tão pequenas, que vão fazer as pessoas olhar para nós, parar e pensar: não, isso é algo que não dá para conceber. No mundo onde todo mundo leva vantagem, onde eu não roubei de ninguém, alguém me deu um troco a mais e devolver, porque isso é justo. Dá a César o que é de César. Aquele dinheiro não era meu. Mas as pessoas não pensam assim. As pessoas, elas vivem uma vida egoísta e pensam: se ele errou, o problema é dele, da próxima vez que preste mais atenção. Eu não vou andar mais e voltar lá não. Eu não fiz nada de errado. Vou levar esse dinheiro e ainda vou aproveitar e vou gastar esse dinheiro ainda. É dessa forma que o mundo pensa. E sabe quando o mundo vai conhecer o verdadeiro cristianismo? Quando as nossas atitudes falarem mais alto que as nossas palavras, e as pequenas verdades e princípios de Deus fizerem parte integralmente da nossa vida, de forma que diante das circunstâncias e das situações mais adversas e mais convidativas ao erro e ao pecado, nós vamos responder positivamente ao Senhor e vamos fazer o que é correto. Nós precisamos de uma geração que viva com honestidade. É bom ouvir crentes falar em línguas, ser cheios do Espírito Santo, mas é muito triste ver eles saindo de um culto e lá fora, talvez 1, 2, 3 dias depois, ou talvez horas depois disso, mentirem, enganarem e fazerem tantas coisas ruins. Deus não está precisando de homens que queiram se sacrificar dentro da igreja, se eles não tiverem primeiramente comprometidos em obedecer a sua palavra. É como na história de Saul, diante dos amalequitas, Deus não estava interessado que ele oferecesse o melhor do gado daquele povo em holocausto e sacrifício. Deus estava interessado em que a sua palavra fosse ouvida e de todos esses animais fossem mortos em sua própria terra. Então nós precisamos dar uma resposta nesse tempo. Nós precisamos dar uma resposta nessa geração. E a nossa resposta só será convincente se ela for verdade em nós. O que adianta você falar para alguém de Jesus e ensinar alguém que Deus é amor e que Deus ama a humanidade, e você mesmo não amar a humanidade e dizer que Deus está em você? Existe uma incoerência muito grande nisso. Como eu posso dizer: Deus te ama, Deus quer morar no teu coração, assim como Ele mora no meu, mas eu não amo o próximo? Eu maltrato o próximo, eu não estou nem aí quando eu passo
diante de uma pessoa e vejo ela sofrendo uma necessidade. Às vezes até os próprios irmãos da igreja veem um outro padecendo, sofrendo uma necessidade, passando uma situação difícil, e não é capaz de estender a sua mão, e não é capaz de derramar um pouquinho do seu azeite. Sabe quando aquele samaritano encontrou o homem caído à beira do caminho, que tinha sido maltratado e saqueado por ladrões? Aquele homem então se atenta, o samaritano se atenta para aquele homem que estava perdido, caído, todo estrupiado, e ele pega aquilo que ele tinha na sua bagagem, um pouco do seu azeite, e derrama sobre as feridas, porque o azeite é como bálsamo. E sabe, talvez Deus está esperando que você derrame um pouco do seu azeite, para que como bálsamo ele possa refrescar a vida de muitos. Há poucas semanas atrás eu estava na igreja, num dos cultos da convenção, e um amigo nosso, até o nosso contrabaixista, ele me chamou e me disse assim: ô Cláudio, eu precisava que tu fosse conversar com um amigo meu. Eu trouxe um amigo meu para a igreja, e ele é pai de santo, e ele está aqui na igreja hoje. E ele está muito incomodado com tudo aquilo que ele vivia e fazia. E eu tenho falado um pouquinho de Jesus para ele. E ele veio, e ele está vindo aqui. E ele quer conversar com alguns pastores. E ele quer entender, porque ele fez muitos pactos, muitas coisas ruins. Na hora eu pensei comigo: o que eu posso oferecer para esse homem? O que eu posso falar para ele a respeito disso? Talvez seria muito mais fácil ele conversar com o pastor Jackson, que é um dos pastores do ministério que trata da área de libertação. Mas naquele momento eu disse: não, cara, vamos lá, chama ele ali, é o momento do culto, não tem problema, vamos entrar numa salinha ali e vamos conversar. E nós começamos a simplesmente discorrer uma conversa simples. Ele começou a me contar um pouco da vida dele, ele começou a me falar de tudo, um pouco de tudo que ele viveu, o que ele estava experimentando em Deus, de como estava difícil esse momento entender algumas coisas do evangelho, do cristianismo. E eu comecei a compartilhar com ele um pouco sobre a palavra, e o Espírito Santo me fez lembrar de algumas coisas que eu vivi, porque os meus pais se converteram a Cristo, e antes eles eram espíritas. E apesar de eu ser muito novo quando eles vieram para Cristo, nós presenciamos algumas coisas nessa vida que vivíamos antes. E mesmo esse processo de conversão e muitas coisas que enfrentamos depois de sermos cristãos, eu comecei a compartilhar com aquele moço, sinceramente, sem pensar que poderia fazer o maior efeito, porque não era algo tão profundo que eu tinha vivido. E eu me lembro que eu compartilhei com ele que quando nós nos convertemos, o meu pai teve muitas dificuldades no começo, porque todas as noites ele tinha sonhos pesados, de sacrifícios, de sangues, de coisas terríveis, de demônios. E ele acordava muito amedrontado, muito assustado com tudo aquilo. E um dia Deus ministrou o coração dele que ele deveria clamar o nome de Jesus em sonhos. E ele começou a colocar isso em oração e pedir a Deus que o fizesse conseguir durante os sonhos clamar o nome de Jesus diante dessa circunstância. E então um dia ele conseguiu fazer isso. Dentro do sonho, sonhando, ele conseguiu encontrar forças em algum lugar e clamar o nome de Jesus. E a partir daquele dia os sonhos cessaram, os demônios pararam de atormentar, apenas por clamar o nome de Jesus. E eu compartilhei isso com esse moço sem saber muito ao certo o que ele estava enfrentando nesse tempo onde ele resolveu ser cristão, mas ainda é tudo muito recente. E eu sei que pelos pactos e por tudo que ele fez no mundo, no tempo onde serviu o diabo, ele com certeza estava sofrendo muitas retaliações, muitas afrontas. E naquele momento ele encheu os olhos de lágrima, e onde eu pensava que fosse uma coisa tão simples, que eu nem sabia se eu deveria compartilhar ou não, e não sei por que acabei falando, mas sei por quê, por causa do Espírito Santo. E aquele rapaz começou a chorar e disse assim: cara, eu estou passando exatamente isso, eu estou tendo sonhos terríveis, eu estou sendo
muito afrontado pelo diabo. Com as palavras dele, ele disse: eu estou me tornando amedrontado diante da situação, e eu me acordo à noite me batendo muito, e a minha mulher tem ficado muito assustada, e eu tenho medo de compartilhar os sonhos porque eles são muito pesados. E ele disse: eu estou enfrentando isso. E aquela circunstância serviu para poder ministrar o coração dele, e instruí-lo, e dizer que Deus é mais poderoso do que qualquer pacto que ele tenha feito, que Deus tem o poder de livrá-lo disso, que Deus tem o poder de tirar dele esses sonhos ruins, essas visões demoníacas que o amedrontam, que o afrontam. Então, sabe, queridos, Deus vai colocar pessoas à nossa frente. Deus vai colocar pessoas do nosso lado, à nossa frente, que nós precisamos compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. Pode parecer pouco, mas se aquela pessoa está do seu lado, é porque Deus sabe que você tem algo. Aquele pouquinho é o que Deus precisa para operar o seu milagre na vida daquela pessoa. Os seus 5 pães e 2 peixinhos é o pouco que Deus precisa, é a matéria-prima para que Deus possa operar o seu milagre. O seu fiozinho de azeite é a matéria-prima que Deus precisa para encher as vasilhas vazias. Amém. Eu não quero me estender mais, até porque eu sei que ainda tem, o pessoal tem que arrumar as suas malas, e ainda tem o horário de almoço. Na verdade, eu não quero compartilhar uma palavra nessa manhã que você vai embora pensando: uau, que revelação. Não é nada novo, queridos, é algo comum, que todos nós conhecemos, que muitos de vocês já ouviram a respeito disso, mas que nós precisamos entender que Deus ele quer o pouco que nós temos. Deus ele quer o pouco que nós possuímos, para que isso possa ser oferecido a Deus, e Deus então possa operar o seu milagre. Amém? Glória a Deus. Nessa manhã eu quero te convidar a sair do seu lugar.